Bom dia, Amanda. Bom dia, equipe do Feliz com Você. Bom dia, colegas do Grupo Infinity. É com muita alegria que eu faço esse vídeo hoje. Eu finalizei o desafio 4 e já reiniciei as meditações do desafio 1. Quando eu terminei o desafio 1, eu fiz um vídeo falando sobre tudo que a meditação havia feito comigo. Então eu vou fazer um resumo apenas. Quando eu conheci a Amanda, eu estava me sentindo como uma bola de neve rolando morro abaixo, desgovernada e cada vez maior, cada vez mais pesada. Eu não sabia como parar, como interromper isso. E aí eu ouvi uma mensagem da Amanda e comecei a acompanhar a Amanda no Face. Comprei o livro dela, baixei as meditações, participei da jornada Meditar Transforma e ingressei no curso depois. E isso tudo eu sinto como se eu tivesse conseguido frear aquela bola de neve e tirar tudo que tinha nela de excesso, de coisas que eu não precisava carregar. E é como se eu tivesse conseguido recomeçar a minha caminhada. Então, o que eu percebi ao longo desse tempo, que eu me tornei mais serena, que eu me tornei mais paciente, que eu vejo a vida com outros olhos agora. É como se eu passasse a me respeitar, a olhar para mim com carinho, com amor e a cuidar mais de mim. É como se eu também conseguisse enxergar o que eu sinto, o que eu penso, até o que eu falo. Então, houve uma mudança de comportamento, né? Então, foi um conjunto de coisas. Fazer as meditações, ouvir as mensagens, ler sobre o assunto, prestar atenção no que eu falo, tomar cuidado com as palavras, prestar atenção no que eu penso. E aí eu consegui entender agora, recentemente, a diferença de pensar e sentir. Por mais que a Amanda falasse antes, parece que não estava claro para mim, não entrava. E aí, em uma mensagem dela, ela fez um exercício pedindo para a gente pensar em alguma coisa e depois verificar o que a gente estava sentindo no coração. E eu vi que eu tinha pensado uma coisa muito boa, mas o que eu sentia aqui dentro, na hora que eu percebi, era medo. Então, eu vi a diferença entre pensar e sentir. Então, a gente começa a descobrir coisas, a se conhecer. E aí, muitas mudanças aconteceram sem que eu me forçasse a isso, sem que eu me sentisse obrigada. E eu fui perceber depois que eu já tinha mudado. Então, só alguns exemplos disso. Eu não vivia sem barulho, então eu tinha que estar dentro do carro com a música ligada. Então eu não desligava o rádio. Quando eu ligava o carro, o rádio já estava ligado. Então eu tinha que ouvir música o tempo todo no volume normal e tinha dias que eu colocava no volume alto. Em casa, se eu estivesse em casa, eu tinha que estar com a TV ligada. Eu não precisava estar assistindo, mas precisava ter aquele barulho da TV ligada, para eu sentir que tinha um movimento, um barulho, alguém ali, sei lá. E aí eu percebi que um dia eu estava dirigindo e aquele barulho de música estava me incomodando. E eu falei, nossa, eu baixei o volume, continuei me sentindo meio incomodada e desliguei. E eu não liguei mais o rádio. Eu percebi que o silêncio estava me fazendo bem. Então eu dirijo agora com o rádio desligado, às vezes eu ligo um mantra no meu celular, às vezes eu converso com Deus, ou às vezes eu fico simplesmente em silêncio. Então, não foi que eu quis fazer, não foi que eu me planejei, mas simplesmente fiz e sem querer, sem perceber. E em casa também, né? Eu não preciso mais deixar o aparelho de TV ligado para ter um barulho ou um movimento em casa. O silêncio tem me feito bem, né? Não tenho mais tolerado até filmes barulhentos. Se meu marido ou meu filho estão assistindo um filme com muita barulheira,
eu fico um pouco incomodada, eu prefiro sair. Então, algumas coisas foram mudando. Eu passei a prestar mais atenção na minha alimentação. Sem querer, eu percebi que eu não sinto mais falta de coisas que eu tinha que consumir diariamente. Então, eu tinha que comer doce. Eu era louca por doce e ninguém conseguia enfiar na minha cabeça que eu tinha que controlar o doce. Nunca tive problema de saúde por causa disso, mas eu sabia que não era legal, porque minha avó teve diabetes. Então, vai chegando numa certa idade na vida em que você não pode mais comer como um adolescente. Você tem que começar a se preocupar com isso. E eu nem ligava. E aí eu passei a ir ao mercado e não comprar mais algumas cacas, né? Como diz a Amanda. E meu marido ainda perguntava, você não vai levar, né, um chocolate, ou sei lá o quê? E eu falava, não tô com vontade. E passou. E aí eu comecei a perceber que eu não buscava mais o doce todos os dias como eu fazia. No fundo, é como se não fizesse falta. Eu não deixei de comer doce, eu não deixei de comer caca, mas eu diminui muito. Então, de vez em quando eu sinto uma vontade, vou lá e como sem culpa, sem medo, mas deixou de ser aquela coisa diária, aquela coisa que parecia que eu ia morrer se eu não comesse um doce. Então, acho que as coisas foram mudando, e são coisas pequenas, mas que quando a gente junta, a gente percebe o quanto a gente evoluiu. Eu sei que eu tenho uma caminhada longa, porque não é fácil. Eu fiz os 4 desafios, os primeiros 3 desafios eu fiz tranquilamente, né? Apesar de toda a transformação que teve no início, do choque que foi, da Daisy que estava antes para a Daisy que ficou depois, eu fiz tranquilamente. O 4º desafio, meu Deus, foi o mais difícil para mim. E não por causa das meditações, porque as meditações são lindas. Eu amei cada meditação que eu fiz do 4º desafio. Mas eu passei por uma fase de resistência e eu tinha que fazer a meditação e não tinha vontade. Eu pensava, não tô com vontade. E aí empurrava. Eu sabia lá dentro que eu precisava fazer, que aquilo era importante para mim, que aquilo estava fazendo muito bem. Mas foi um desânimo geral. E aí teve dia que eu fiz a meditação, já era meia-noite e meia, 1h da manhã. Mas eu não conseguia ir dormir sem fazer. Mas foi um período muito difícil, que eu tive que lutar muito para fazer. E aí eu terminei o 4º desafio, comecei o 1º de novo. Aí eu falei, dessa vez eu vou fazer diferente. Diferente vai ser de qualquer maneira, porque eu acho que nunca é igual, né? Cada dia você tá de um jeito, e hoje, com certeza, eu vou aproveitar muito mais as meditações lá do comecinho do que eu aproveitei na época que eu não sabia muita coisa, né? Aí eu comecei a fazer, e aí eu peguei um caderninho. Então, assim, toda meditação que eu faço, eu coloco o nome dela, eu falo sobre o tema, né? Alguma mensagem que a Amanda falou, alguma frase que a Amanda falou, qual que é o mudra usado, quanto tempo ela dura, o que eu senti. Então, eu tenho feito isso em cada meditação e tá sendo muito gostoso. E graças a Deus, aquela resistência que eu enfrentei no 4º desafio passou. Então, eu tô fazendo de novo esse 1º desafio de uma forma tranquila, sem precisar insistir para mim, você tem que fazer, você deve fazer, você precisa fazer. Eu estou indo tranquilamente. Isso está sendo muito bom para mim. E o que eu queria dizer, assim, que saber que não vai ter mais aula com a Amanda foi muito difícil para mim, porque eu sinto que eu ainda preciso muito ser guiada, né? Então, as meditações guiadas são muito importantes para mim ainda, não me sinto preparada para fazer sozinha, mas eu sei que é assim que é importante, que a gente tem que aprender a seguir. Todo o ensinamento já está aí e agora a gente vai ter que evoluir, mas que eu acho que o grupo não pode
se apagar. Esse grupo que a gente formou não pode se apagar porque os desafios acabam e a gente de repente não posta mais vídeo, ou não coloca mais mensagens. Eu acho que isso não pode acabar, porque é um grupo em que as pessoas todas estão buscando a mesma coisa. E é muito importante essa troca, porque em muitos momentos a mensagem que eu lia de alguém ou um depoimento que eu via de alguém me fez muito bem, me fortaleceu. Então eu acho que o grupo precisa continuar existindo, a gente precisa continuar trocando experiências, e eu só posso dizer que eu me sinto muito grata porque a vida me deu a oportunidade de estar fazendo tudo isso, né? A vida me proporcionou uma oportunidade de entrar por esse caminho e de perceber que eu posso melhorar como pessoa, que eu posso melhorar a minha vida, e eu não quero mais sair desse caminho. Eu quero seguir adiante porque ele está me fazendo muito bem. Então eu desejo a todos vocês muita paz, muita luz, que a gente possa se encontrar por aí e continuar juntos nessa caminhada. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, Amanda. Obrigada à equipe do Feliz com Você. Obrigada a colegas. E até qualquer dia. Beijão grande.